vídeo de hoje do canal, vou falar da especulação aí em relação a Sabino e informações de bastidores de São Paulo e preparação para o jogo de quarta-feira contra a Ponte Preta. Então, não perder tempo não, vambora para o vídeo. Contra a Ponte Preta. E ainda um prejuízo que não está confirmado é o Ferreirinha, que ontem ficou fora e que ainda não sabe se estará recuperado a tempo de jogar na quarta-feira no Morumbi contra a Macaca. A situação ainda mais engraçada é que o São Paulo pode ser primeiro colocado, pode não precisar dos dois resultados com Ponte Preta e São Bernardo e pode prejudicar o rival, o Palmeiras, porque se Ponte Preta e São Bernardo tirarem pontos do São Paulo, o Palmeiras vai ficar numa situação ainda muito mais complicada em relação à classificação. São as nuances, os aspectos desse campeonato paulista que tem um regulamento muito maluco. Treino tá rolando agora, tá terminando, na verdade, foi só um regenerativo e duas últimas informações. O Wendel tá prontinho para estrear, se não for nesta semana nos dois jogos, será na fase decisiva do Paulistão. E Sabino, o Vitória tentou a contratação dele para a vaga do Wagner Leonardo, que saiu. O São Paulo disse não, chance zero. O Sabino continua aqui como opção para o técnico Zubeldia. Faltam vitórias, mas a classificação tá garantida, Bruno e Maia. É um absurdo jogar tão pouco, uma vergonha e tal. Falta que estancou a crise do lado São Paulino. E, como a gente está vendo, de alguma forma a nuvenzinha... É sobre isso que eu escrevo na minha coluna hoje aqui no site do Band Esportes. A nuvenzinha estava num CT, ela foi um pouquinho para o outro lado agora, né? Agora está mais do lado do Palmeiras, com esse empate aí. O clássico tem esse poder, embora as semelhanças de clima atual sejam várias entre São Paulo e Palmeiras. Clima no campo e extra-campo, comunidade, etc. Por isso que a gente diz que nesse campeonato, nesse ano, desde o final do ano passado, a conexão do Corinthians com o seu time, com a sua... E agora o Santos, porque tem um fator Neymar aí, é diferente do que vivem São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, acho que todo time tenta essa coisa, todos nós contra o resto. Tem várias coisas que vão além do campo, além do técnico, além dos jogadores para resolver e para tentar entrar na sintonia. Exemplo, o São Paulo que reclama com razão do gramado sintético, sempre, e deveria reclamar com mais ênfase, cedeu o campo dele para o show da Shakira, jogou em Brasília, não ganhou nenhum jogo e o campo está destruído para jogar quarta-feira contra a Ponte Preta, né? Então assim, esse é o técnico? São os jogadores? É o torcedor? Ah, esqueceram lá o preço médio do ingresso, tá caro em Brasília, tá caro no Morumbi. Então são coisas... Se o clube de futebol não se preocupa com detalhes, o técnico e os jogadores são incapazes de resolver tudo sozinho, por melhores que eles sejam, né? Agora, talvez a diferença aí seja a formação do elenco do Palmeiras e do São Paulo. Um clube tem condição de ter um baita elenco, o Palmeiras em termos financeiros não tem. E ontem foi até interessante, outra frase do Abel. Ele ficou comparando com anos passados, inclusive citou o São Paulo. Nós nunca fomos que nem o São Paulo. Quando eu falava que o elenco do São Paulo era melhor que o do Palmeiras, nas temporadas anteriores, era pela quantidade de opções. Só isso. Ele falou, não, ele não incluiu só Flamengo e Botafogo, ele falou Atlético, São Paulo, Corinthians. Porque o elenco do Palmeiras é mais enxuto que todos esses. Dos 12 do banco, 9 garotos. O São Paulo, o Zubeldia falou, o São Paulo esse ano ele vai estar mais para Palmeiras. Ele tirou 17 e entraram 4. O São Paulo não tem condição para essa temporada de ter um elenco como teve as temporadas anteriores. Não tem condição financeira, existem travas. Para entrar um tem que sair 4. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. E é por isso que o torcedor fica mais maluco. Como se o clube arrecada recorde, não consegue contratar jogadores, né? O São Paulo dá para entender um pouco o que está sendo feito. Que é aquilo, apostar num time titular mais forte, mais velho, que vai ter problemas, e o banco, seja o que Deus quiser. Ontem, eu acho que o Zubeldia foi muito bem, o Vessone colocou o contexto todo, depois de 4 jogos na semana, de um treino de 45 minutos no sábado, reuniu a galera, treino de 45 minutos, Lucas e Oscar já tinham falado que não iam começar jogando, jogaram até o fim em Brasília, vou formar com que eu tenho um time competitivo para encarar o Palmeiras, para não perder, para jogar a crise para o outro lado. E foi isso que o São Paulo fez, acho que ele cumpriu a regra desde a primeira dividida do jogo, né? E aí, talvez, isso às vezes acontece no futebol, tenha uma alternativa para você jogar contra time forte fora de casa, num sistema que o torcedor do São Paulo entende muito bem. O Zubeldia reluta, usou no Allianz Parque no ano passado com sucesso. O Flaco Lopes, daquela vez, fez o gol. O Rafael falhou. Dessa vez o Rafael pegou. O Palmeiras sabe jogar contra times que se fecham porque o Palmeiras usa bem a bola aérea.
Na bola parada, no lateral, no cruzamento de média distância. Os Palmeiras sabem jogar, sobretudo no seu campo desse jeito. Foi assim que ele quase eliminou o Botafogo, naquela coisa, no Bumba Meu Boi do Gustavo Gomes. É difícil. E o Flaco Lopes é útil para Dedéu. Só que ele não é o Haaland. Jardel. Ou Jardel, isso. Jardel melhor, porque o Jardel no jogo aéreo era insuperável. Ele não perdia o gol de cabeça. O Flaco Lopes às vezes perde. Né? Então, mas assim, ele nesse tipo de jogo, ele é útil e dá trabalho. Ele não vai buscar o Arboleda. Ele vai buscar sempre o mais baixo, o lateral. E tá sempre bem colocado na área. E se ele tivesse um pouco mais de refino, ele não estaria jogando no Palmeiras, estaria jogando na Europa. Mas ele tem suas virtudes. A questão é que, o que o Marcinho está falando, o Palmeiras só tinha um plano A ontem. E vai uma alteração, Marcos Rocha por Mike. E quando entra o Lucas, o Mike erra, o Lucas quase faz o gol que poderia dar a vitória ao São Paulo, o Everton faz uma defesa de goleiro de primeiro nível, que a defesa do Rafael, a cabeçada, é difícil e tal. A defesa do Everton é muito mais difícil. É no cantinho, no canto a pé e tal, e ele vai buscar. Né? Na mesma hora o Abel tira o Mike, senão o Lucas ia matar o Mike e põe o Marcos Rocha. E o Marcos Rocha é um outro tipo de jogador, marca melhor, tem um passe melhor, e ele tenta... O Abel, a tripla alteração... Aí é o banco, o limite e a noção de que, se não der para ganhar, pelo menos a gente empata. Porque, na verdade, ele tira o Veiga, o Rios e o Mike. 3 jogadores com características ofensivas. Tira os 3. Que nenhum dos 3 estava bem, né? Exato. Estão bem marcados. O São Paulo travou... O São Paulo fez um bom jogo, taticamente. Ele travou lado e centro. O Palmeiras não jogava, né? Mas aí que tá. O Abel colocando Aníbal mais à frente... O Alan, né? O menino... A gente não fala. Coitado, sumiu no jogo. Então, mas assim, é a opção que ele tinha. Entrou lá, não conseguiu jogar. O Aníbal e o Marcos Rocha entraram bem e criaram dificuldade pro São Paulo. Foi o que o Zubeldia falou. Quando o Zubeldia teve que usar o banco e os jogadores, o Oscar e tal, o time perdeu. Piorou o São Paulo. Piorou, porque o Luciano é um baita jogador de futebol. E o Luciano, até no sintético, ele joga bem. Ele sabe... Se você reparar nos detalhes desse jogo, por isso que o jogo é ruim, Vessone, porque o São Paulo e vários times não sabem jogar no sintético. O passe curto, ele vira passe rápido. A quantidade de trocas que o Palmeiras faz bem, porque é um jogo mais futsal. Se você esticar uma bola, o cara não vai chegar. O Caleri não vai chegar. O Enzo Dias não vai chegar. O passe, se não foi isso toda hora. O campo é diferente, de fato. O campo tem uma velocidade que o São Paulo não sabe jogar. Assim como jogar no buraco também é diferente. Sim, fica mais claro, lento. mas eu tô dizendo a velocidade do jogo. Sim. O Palmeiras sabe, o São Paulo não sabe. E quando o Oscar entra, o Lucas entra, a bola não chega. Não adianta você ter o espaço. E o Luciano sabe. O Luciano joga no asfalto, no buraco, no cimento, no Morumbi. Ele sabe jogar de acordo com o campo. E quando ele sai, o São Paulo perde o cara que... Achei que o Zubeldia foi muito inteligente. Foi. Colocar os dois... O 3-4-3, os dois no banco. Até poderia ter ganhado o jogo. Poderia ter vencido o jogo. Por exemplo, se ele colocasse alguém com mais velocidade na vaga do André... mas daí o Ferreira machucar, Ferreirinha machucar. Aí você olha o banco, você vai ver o banco. Né? Tu vai ter os caras... O Luigi do São Paulo estava lá, tava o Ferreirão, o Rian... É isso, cara. Essas são as semelhanças, né? Eu não tinha jogador, né? E acho que, se você reparar, foi muito parecido com o jogo do Brasileiro. Em que ele lança o Lucas e o Luciano no final do jogo. Quase ganha, mas daí perde na bola. O Luciano é expulso naquele jogo. Aconteceu quase de novo, né? O Luciano vai dar um carrinho pra cobertura, é expulso, aí o Palmeiras vai pra baixo no final com a mais. Deu, não sei quantos acréscimos, ganhou na última bola. Quase ganhou de novo. Mas acho que o Zubeldia fez o que dava para fazer em termos táticos para equilibrar. Agora, o Gabi também. Eu acho que o Zuba ele faz o movimento que todo cara ali no comando faria. A gente estava pedindo, ele fez, ele teve a leitura do jogo. Acho que a perspectiva do 3-5-2 com o Lucas e Oscar não dá para levar em consideração o que foi ontem quando eles entraram, por uma série de motivos. O time estava morto, ninguém estava conseguindo dar sequência. O Lucas teve ali, eu vi até alguém falando que o Oscar teve 0 ações com a bola, mas, cara, o nosso time já estava entregue. A gente veio de 4 jogos em uma semana, não ia ser a mesma perspectiva se eles tivessem começado o jogo, é outra parada, é outro esquema. O 3-5-2, que a galera tem tanto receio que se apequenou, cara, nós somos bicampeão brasileiro, tricampeão brasileiro no 3-5-2. O 3-5-2 com uma mexida... também, foi tricampeão mundial. O 3-5-2 com uma mexida... Tira um zagueiro, coloca o 3-5-2 com Oscar, Lucas e Caleri.
no meio tempo muda uma substituição, tira o zagueiro, põe o Luciano, vira o 4-2-4 dele, o 3-5-2, cara, é questão de adaptação. Ontem a gente deixa algumas brechas por não ter costume do esquema. Acontece, mas os moleques fizeram o que tinha que fazer ontem, era aquilo. A gente jogou por uma bola, não tem demérito nenhum. Ir lá no Allianz, meter 3 zagueiros, trazer para o nosso ponto forte, que é a defesa, e os caras jogaram bem. Hein? Vai, Charles. Não, pode continuar, só para eu depois pegar um comentário aqui. Não, o Enzo vai bem, os 3 zagueiros vai bem, Maia e Alisson ali segurinho, a gente dá uns botes ali, a Maia, eu vi o Alan Franco um pouco depois da linha do meio campo, questão de ajuste, adaptação, os 3 atacantes foram escolhidos por causa que, segundo ele, o tornozelo do Oscar tá inchado, né, na coletiva ele fala, e aí, se o tornozelo tá inchado, ele não tinha nem que ter entrado no jogo, minha opinião. Coloca um outro ali para ficar correndo. Ele nem tocou na bola, né, assim? Então, justamente, se o tornozelo dele tá inchado, ele acusa daquele golpe, para que ele vai colocar ele 15 minutos no sintético? Deixa ele de fora. O Lucas, ele poupou, mas deu ali uma minutagem para ele, válido. Eu entendo que a leitura de jogo ainda dele poderia ser um pouco melhor. A gente estava até comentando antes. O Caleri vinha de vários jogos apanhando, correndo, se desgastando. Talvez era válido o Caleri. O Enzo, até ele aguentar, ele vai muito bem. Depois ele diminui muito. O Estevão, uma hora dribla ele, que parece que ele tá passando por mim, assim. Ele só dá o tapa e sai. E ele estava nitidamente cansado. Acho que a entrada do Cedric, ele poderia ter optado pelo Ferrarese, porque ontem a gente estava sofrendo ainda, mesmo com os 3 lá atrás, a gente perdeu algumas bolas aéreas e o Ferrarese poderia ajudar nessa bola aérea também. O Alan sentindo cãibra, o Ferrarese podia ser o cara da primeira trave, que teria mais força, impulsão ali para brigar. Então eu acho que essas questões de leitura ainda a gente precisa de uma adaptação, mas ontem, cara, não tem o que falar. Ele protegeu o emprego, reconheceu que precisava mudar, optou por se defender, preferiu esperar para sair no contra-ataque, fez o que tinha que fazer. Fez o jogo feio e, de novo, o Palmeiras empata ontem, se não ganhar as próximas 2, tá fora. O São Paulo empata ontem, tá classificado e o choro é livre, sabe? Eu acho que o treinador ele tem que ser assim, ó. Minha opinião, tá? Quarta-feira eu repeti o 3-5-2 com os titulares e poupava no domingo, porque na outra quarta já começa o mata-mata, né? Então eu daria uma semana de folga pro titular para no mata-mata já é full W, chumbo grosso. E aí a gente ele falou muito em planejamento ontem, né? Então eu acho que esse faz parte do planejamento. Rapaziada, vamos jogar com o 3-5-2 aqui de novo, a gente não se expõe, não perde, ganhar ganhou, domingão é os caras, já dá a letra antes, fala, o titular vai assim de novo para não perder, o Banguzinho joga domingo e quarta-feira nós vamos full W, aí vai no 4-2-4, vai na planificação que ele quiser, mas é outra parada, ontem fez o que tinha que fazer. Mas ontem esse ponto foi comemorado no sentido assim, o resultado foi ótimo, mas o desempenho ainda é fraco. São 4 jogos seguidos sem vencer, mas a classificação é assegurada. Ontem, antes do jogo, começou o boato de que o Sabino estava indo para o Vitória. Não, o Sabino não vai sair. Não vai sair. Aí fui checar com a direção, não tem proposta do Vitória, o Sabino não vai sair. Talvez o boato tenha sido reforçado pelo fato de que o Sabino não ia para o jogo tendo que ter zagueiros. Mas o Zubeldia falou muito claramente sobre a utilização do Juan Tresouza, ou seja, ele falou, quando ele veio sabendo que ele podia jogar como lateral direito. Jogou assim na Europa, né? E como zagueiro. Ele jogou de terceiro zagueiro pela direita, o Igor Vinícius fechava a linha de 5 pela direita, e o Juan Tresouza, quando precisava fazer linha de 4, ele fazia o lado direito, mas na maior parte das vezes o Igor Vinícius voltava a fazer linha de 5 defensiva, para o São Paulo defender e contra-atacar. O Sabino não vai sair, mas ontem circulou muita gente conversando. O Sabino pode sair. Mas você sabe por quê, né, PVC? Porque o Wagner Palha foi... Começar falando que o jogo de quarta mudou de horário, né? Em vez de ser às 9h30, será às 7h30 da noite com transmissão da Record. Foi feito para não bater de frente com o jogo do Corinthians lá pela Libertadores. Então, achei uma grande ideia, um bom horário. Nem tanto para quem vai pro estádio, mas para quem vai assistir pela TV, um horário ok. E vamos que vamos, né? Fica a questão se o São Paulo vai com o time titular, se vai com o time misto, se vai com 3-5-2, se vai com 4-2-4. A gente vai acabar sabendo isso durante o dia. Até porque são as 2 últimas rodadas. Que irá interferir diretamente com a classificação do Palmeiras. Ainda acho que o Palmeiras vai classificar. Acho que o São Paulo é capaz de vencer um ou talvez os 2 jogos.
E aí só depende do Palmeiras uma vitória simples aí para poder passar de fase. A Ponte Preta teve sua chance, deu mole. E, bem, agora tem que pontuar no Morumbi. De preferência vencer tanto Ponte como São Bernardo, né? Um grupo lá tá enrolado. O Palmeiras tem chance de ficar fora, né? Na minha opinião, como eu disse anteriormente, acho que classifica, como o Santos também. Mas, bom, tá nas mãos do São Paulo. Acho que o São Paulo tem que fazer o dele, tem que buscar aí melhorar, né? Seu jogo, né? Agora que tem aí a opção de um 3-5-2, esperamos que isso exista como opção, né? Pelo menos fora de casa. Acho que em casa ele não deve abrir mão do quarteto. Acho que é possível vermos o quarteto amanhã. E, bem, vamos aguardar. Vai aguardar, acho que finalmente aí, de acordo com o Eduardo Afonso, né? O Wendel deve estar à disposição. E vamos ver se o Zubodia ainda tem tempo de lançá-lo antes das quartas de final. Acho que seria importante, né? Porque você ganha pelo menos mais uma opção. É o único jogador dentre os contratados que ainda falta jogar. Até o Cédric, que estava parado, não sei quantos anos, já jogou. De acordo com informações de bastidores, o ainda não chegou tão legal como se esperava, mesmo treinando. E, bem, acho que agora é a hora, né? Ainda falando também de São Paulo, Sabino lá no Vitória, né? O São Paulo negou veementemente a proposta do Vitória pelo Sabino, o Vitória que vendeu o Wagner Leonardo. E, bem, acho que é importante, né? Se você tem a opção de 3 zagueiros, acho que é importante ter zagueiros que possam jogar nos dois esquemas, mas você precisa de ao menos 4 bons zagueiros. Acho que o São Paulo hoje já tem 5, né? Você conta com o Ferrarese, que o Ferrarese ultimamente é usado mais como lateral direito que como zagueiro. Mas vai ser uma temporada longa, então é importante você ter opções. E a zaga, na minha opinião, está muito bem servida. Tanto é que o Juan aí jogou uma bela partida no fim de semana aí contra o Palmeiras. Mostrando que o São Paulo não tem só o Sabino, tem só o Ferrarese, mas tem o Juan também. Ainda o Franco e o Arboleda. Acho que o Arboleda não vive o seu melhor momento. Talvez por começo de temporada, talvez queda técnica, já não sei. O Alan Franco sim tá voando. E o Sabino, né, irregular, né? Começou muito bem, agora deu uma caída. Mas acho que também tem muito a ver com essa lance do quarteto, né? Deixa a defesa muito exposta. E agora você tendo essa opção do 3-5-2, pelo menos, se você pensar nisso fora de casa, já dá um alívio para os jogadores de defesa. Então é isso. O São Paulo aí com essas notícias aí de bastidores, né? O São Paulo volta ao Morumbi depois de muito tempo, com os shows da Shakira. Aí tem o São Bernardo fora. E vai pegar o Novo Horizontino, já está confirmado. O Novo Horizontino venceu ontem. Não tem como nenhum outro clube chegar ao São Paulo Novo Horizontino. Só fica a questão quem vai ser o primeiro do grupo. Se vai ser o São Paulo ou se vai ser o Novo Horizontino. No momento é o São Paulo, com o jogo a menos. Por isso é importante a vitória para você cravar de vez em primeiro lugar e poder jogar em casa às quartas. Não quer dizer nada, porque nos últimos 2 anos a gente fez pataquada e passamos vexame nas quartas de final do Paulista. A gente espera que a gente consiga passar dessa cena nesse ano. Agora, Novo Horizontino é um adversário duríssimo, lembrando que por muito pouco não foi para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então, não vai ser desafio fácil não, longe disso. Então, é isso, gente. Informações de bastidores, informações de elenco, informações de sequência. E lembrando que o São Paulo ainda esteja no momento um pouco melhor. Ainda tem uma certa pressão por o melhor desempenho. Acho que é super correto. Acho que o esquema deu certo. O desempenho não foi dos melhores, como o próprio André Hernan falou. Cabe ao Zubodia aproveitar o pouco tempo que tem para melhorar o desempenho da equipe. Teve bons jogos, acho que o jogo do Corinthians é fato, que foi um excelente jogo. Aí também teve jogos bizonhos, né? O Clube é um deles. A gente pode citar até Bragantino, Inter de Limeira e tal. Santos, né? Apesar que o Santos tem um dedo magnífico do treinador, para não dizer o contrário. Então acaba o Zubodia aí continuar trabalhando e principalmente buscar soluções, buscar alternativas táticas, porque o São Paulo tem jogadores para isso, né? Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí agora, a reta final do Campeonato Paulista, rumo aí às quartas já garantidas na semana que vem. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!